Boa noite, sejam bem-vindos à melhor sexta-feira da Bahia. Bom, esse é o terceiro encontro, né? E eu queria que a gente fizesse uma breve retrospectiva, porque no primeiro encontro, sobre o que falamos mesmo? O que é o Espiritismo, né? Foi uma aula, boa noite, foi uma aula histórica, né? Porque falou sobre o momento em que o Espiritismo surgiu, né? Os movimentos sociais, intelectuais, filosóficos que ocorriam, né? Naquela época. Uma aula histórica. Na semana passada nós tivemos uma outra aula. Qual foi mesmo? Deus, essa lembraram, tá vendo? De Deus o pessoal lembrou rapidinho, que bom, né? Aí essa já foi uma aula reflexiva, né? Foi uma aula que tem um viés, assim, um propósito, né, de fazer uma desconstrução para que a gente possa fazer uma nova construção, né? Aquela questão da antropomorfia, né? Desconstruir aquela ideia de Deus formado à nossa semelhança, né? Hoje, eu diria que teremos uma aula técnica, porque a gente vai falar de espíritos. E é claro que eu tenho a impressão, e até gostaria, que ao final dessa aula, a gente não fale mais dos espíritos, mas que a gente fale dos espíritos. Entenderam, né? Então, tá bom. Bom, gosto de fazer alguns acordos. Vamos começar fazendo alguns acordos aqui. Em primeiro lugar, nosso tema da noite vai ser construído por todos nós. Então, por favor, se tiverem qualquer dúvida, pode levantar o braço, deixar que a rapaziada que está ansiosa para trazer aqui, para caminhar pelo salão aqui, trazer o microfone para vocês falarem. Então, por favor, perguntem. Às vezes fica naquela dúvida assim, essa pergunta é bobinha, não vou fazer não. Não tem isso, pode fazer, que a ideia é essa, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, nosso segundo acordo, eu gostaria que vocês me permitam, caso essas perguntas sejam de outros temas e que a gente ainda vai falar, que a gente ainda vai tratar. Então, para que a gente potencialize no tema dessa noite, que é espíritos, se tivermos, por exemplo, uma pergunta que vai falar sobre reencarnação, me permitam dizer, olha, na aula 6 a gente começa a falar sobre reencarnação. Teremos 3 aulas sobre reencarnação, a 6, a 7 e a 8. A pergunta é sobre mediunidade. Me permitam dizer, olha, na aula 10 e 11 vai falar sobre médiuns e mediunidade. Então, assim a gente concentra as dúvidas no tema de hoje, tá bom? Feito esses dois combinados, então podemos iniciar. Bom, para que a gente dê conta, né, de entregar esse conteúdo, a gente passa por um objetivo principal e passa por alguns objetivos específicos. O primeiro é demonstrar de forma clara a tríplice natureza do homem. A gente vai falar sobre isso aí bastante. Apresentar evidências da existência e da sobrevivência do espírito, dos espíritos, a partir dos experimentos comprovados. Vocês sabem, né, que o espiritismo foi construído em cima de 3 pilares. São esses pilares: a filosofia, a ciência e a religião, né? Então, quando ele fala ali de experimentos comprovados, a gente está falando do viés científico, né? Explicar o funcionamento, explicar a origem, bem como a natureza dos espíritos. Então, essa parte é meio Globo Repórter, né? Quem são, de onde vieram, para onde vão, né? Meio Globo Repórter. Explicar o funcionamento do perispírito, e aí gravem aí, perispírito. Essa palavra a gente vai, acho que está um pouquinho alto aqui. E apresentar de forma clara a escala progressiva dos espíritos. Bom, antes de começar, eu já gostaria de começar a fazer perguntas para vocês. Um pouquinho, tá bom.
Então eu queria já começar fazendo algumas perguntas para vocês. E a primeira delas, não podia deixar de ser, por acaso, né? Alguém aqui tem medo de espírito? Não? Não, né? Não? Deixa eu ver se esse não é de verdade, né? Porque você sabe que às vezes a pessoa tem medo de dizer que tem medo, né? Já teve, né? Pois é. Vou contar para vocês. Olha, a minha avó, ela diz assim, a gente só tem medo daquilo que não conhece. Então, depois que você conhece, não precisa ter medo, né? Então, a gente já dei aquela dica, né? Que se a gente não vai mais falar os espíritos, vai falar os espíritos, a gente vai ter medo de quê? Né? Agora, o problema é que às vezes as pessoas complicam as coisas, né? E aí vem a segunda pergunta que diz assim, espírito, alma, qual é a diferença? Porque aí começa aquele negócio de alma de outro mundo, né? Alma penada, e aí começa a aparecer coisa de filme de terror, né? Então, afinal, qual é a diferença de quando se fala em alma e espírito? O que vocês acham? Quem me ajuda aí? Perfeito, a Ângela, tem que ter aquelas estrelinhas assim, ó, ganhou uma estrelinha. Então, Ângela, perfeito, é uma convenção. Na verdade, Kardec convencionou, quando ele se refere à alma, espírito encarnado. Quando ele fala espírito, é o espírito desencarnado. Mas para nós, a gente vai entender que é a mesma coisa, né? Então a gente pode se referir e nos referiremos ao espírito encarnado ou espírito desencarnado. Então é apenas uma convenção, né? Para tratar, quando fala alma, espírito encarnado. Bom, e por fim, afinal, quem são os espíritos? Eu acho que desmontou, Rodrigo, os slides, aquela versão porque a letrinha ficou escondida ali atrás do logo. Eu montei o slide numa versão do Office e aqui está usando na outra versão, mas isso não vai atrapalhar a gente, não. Então, afinal, quem são os espíritos? Essa resposta a gente, ao final, né, vai tá com ela na ponta da língua, é o que nós desejamos. Bom, vou começar a relembrar vocês para que a gente entre no tema. Primeiro, na primeira aula, vocês viram o que é o Espiritismo. E Kardec, né, quando faz essa pergunta lá, a resposta é assim, o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo material. Então, trataremos sobre espíritos. A importância, vamos dizer assim, né, do nosso entendimento de hoje, por isso eu estou dizendo, perguntem, não levem as dúvidas para casa, não. Porque na próxima aula a gente vai falar de espírito. Na outra aula a gente vai falar de espírito. E aqui nesse curso são 20 aulas, a gente vai falar de espírito. E depois tem mais 180 aulas, são 10 ciclos, cada ciclo com 20 aulas. E sabe do que a gente vai falar? De espírito. Então, se a gente levar uma dúvida na base, né, porque hoje a gente vai falar o básico aqui, se a gente levar uma dúvida na base, quando for colocando, né, os tijolinhos nessa construção, a gente vai ficar com o alicerce fraquejado. O senhor ia falar alguma coisa? O senhor fez assim, eu pensei que o senhor ia perguntar alguma coisa, não? Não, né? Levantou o braço para coçar a cabeça, eu já acho que é pergunta. Mas tudo bem. Para acalmar o espírito, né? Bom, então, lá nos idos de 1848, lá num condado chamado Hydesville, em Nova York, começou a acontecer uns fenômenos, no mínimo, curiosos, né? Uma família de sobrenome Fox foi morar nessa casa e era uma família que haviam 3 filhas. As 2 mais novas, danadinhas, começaram a ouvir uns ruídos na casa, umas pancadas. E elas observaram que havia algo de inteligente, porque quando elas batiam palma, a parede respondia da mesma forma. E aí, a Kate e a Margaret, as 2 filhas mais novas, resolveram entabular uma forma de comunicação. E ela botou, olha,
Se a resposta for sim, é uma batida. Se a resposta for não, é 2 batidas. E assim elas faziam perguntas e a parede ia respondendo. Imagina que coisa, né? E depois elas foram elaborando, colocando números de pancadas para um alfabeto, e foram tendo respostas, e enfim, e aquilo foi aumentando, até que elas obtiveram lá a informação da parede, que se tratava de uma pessoa chamada Charles Rosner, e que ele era um vendedor ambulante, um mascate, e que havia passado por aquela região ali, numa época anterior à moradia dessa família, e que ele foi assassinado, certamente para roubar. Ele era um vendedor, né? Tinha muita mercadoria para roubar ali a sua mercadoria. E ele relatou também que havia sido enterrado ali naquela propriedade. Então, as meninas, imaginam, uma família protestante. A família começou a escavar em volta, procuraram e não sei o que e tal, não encontraram nada. Resumindo, até aquela coisa, né? Olha, melhor não espalhar isso não, vamos deixar isso quieto, porque isso não é coisa de Deus não, imagina, né? Vamos abafar o caso. Bom, passou. Anos depois, ia passar uma estrada ali, uma via, e eles tiveram que demolir de fato a casa. E aí, quando demoliram tudo, eis que aparece emparedado, quer dizer, na verdade, a ossada estava entre paredes. E pesquisaram, né, naquela época, através de arcada dentária, exame, e comprovaram de fato que aquela ossada ali era de uma pessoa chamada Charles Rosner, que havia desaparecido no passado. Então, a história que as meninas contavam era verdadeira e de fato havia ali uma pessoa. Aí, não muito tempo depois, 1852, a gente estava falando dos Estados Unidos, né? Ali a família Fox, Hydesville, nos Estados Unidos. Agora aqui na Europa, na França, era quase uma brincadeira, e o pessoal começou a chamar das reuniões das mesas girantes. Então, as pessoas se reuniam num grande salão, e as pessoas sentavam em torno de uma mesa, colocavam a mão sobre ela, as pessoas faziam perguntas e as mesas começavam ali a saltitar ali, e também tabularam uma forma de comunicação, um alfabeto no chão, ali a resposta sim e não, e a mesa respondia perguntas de forma inteligente. E aquilo começou a chamar a atenção de algumas pessoas, né, de alguns cientistas, de pesquisadores e tal. E um dia, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, não sei a pronúncia correta em francês, foi convidado. E ele, olhando aquilo, ele falou, olha, deve ter algum truque aí. Isso não é... Mesa não tem nervos, né? E não pode responder. Há que haver algo por trás disso. Deu muita importância. Mas aquilo continuou acontecendo. E foi se propagando numa proporção muito grande. Tinha em todos os salões lá da Europa, estavam se reunindo em torno das mesas girantes. E aí ele, numa segunda oportunidade, foi e resolveu ter um olhar mais criterioso, né? E ele falou, olha, de fato, há que haver algo inteligente por trás disso, porque mesa não pode responder dessa forma. E aí ele compilou algumas perguntas e distribuiu essas perguntas para pessoas, para grupos diferentes, e ele passou a fazer o seguinte, quando as respostas vinham e que elas eram exatamente iguais, ele aproveitava. Se houvesse uma diferença qualquer, ele rejeitava. E assim ele foi colecionando as respostas, e num dado momento ele já tinha material para publicar um livro, de tanto material que ele conseguiu. E ele resolveu, então, publicar um livro chamado O Livro dos Espíritos, porque não se tratava um livro dele, era dos espíritos, né? Porque eram as respostas. Bom, vocês viram já a biografia, né, na primeira aula, do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, Allan Kardec. Nesse momento, ele era um discípulo de Pestalozzi, ele tinha muitas obras literárias, obras de aritmética, de língua francesa, enfim. Ele, olha, se eu publico agora algo com o meu nome, isso pode cair
no descrédito. Então, preciso usar um codinome. Aí, orientado pelos mesmos espíritos que o orientaram à publicação, sugeriram o nome Allan Kardec, por ser um nome que teria sido dele de uma encarnação anterior, quando ele foi um sacerdote druida. E ele, então, publicou o primeiro livro, 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Bom, começa, então, toda a nossa história. Mas não parou aí, porque outros pesquisadores continuaram fazendo experimentos, né, buscando o fenômeno. Houve um cientista, vou chamar assim, William Crookes. O professor Crookes, através dessa médium da Florence, ele conseguiu fazer um trabalho e fotografar a aparição, a materialização do espírito. Então, esse fenômeno chama-se materialização, né? Faz parte, nós vamos estudá-lo mais na frente, faz parte de um tipo de mediunidade chamada de efeitos físicos, onde o espírito desencarnado se materializa e ele se torna tangível, ou seja, pode ser tocado, né? Não há a necessidade do olhar mediúnico, a gente não está vendo ali com a percepção mediúnica, e sim com os olhos físicos, todo mundo vê o espírito ali, né? Que coisa maravilhosa, né? Imagina se hoje, nessa aula que a gente vai falar de espírito, se materializa um espírito aqui na sala, que coisa fantástica, né? Eu não sei se ia ficar ninguém aqui, talvez uma meia dúzia ia sair correndo da sala, talvez, né? Não, né? Eu também acho que não, estou brincando. Sei que todo mundo aqui, já me falaram que não tem medo, então eu acho que ninguém ia fazer isso não, ia ser tranquilo. E olha que coisa maravilhosa, né? Porque a gente, é incontestável, quando você vê esse fenômeno ocorrer, se torna incontestável, né? Bom, então, passeando aí, né, por esses fatos, esses fenômenos que ocorreram na história, vamos agora para o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 23. Na semana passada, vocês viram, a aula falou sobre a pergunta número 1, né? A pergunta número 1 do Livro do Espírito, que era o que mesmo? Que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Dessa vez a gente vai falar da pergunta 23, que pergunta: que é o Espírito? E a resposta dos Espíritos é essa aqui: é o princípio inteligente do universo. Não satisfeito, ele resolve desdobrar a pergunta para ver se conseguia mais detalhes. E aí a pergunta foi: e qual a natureza íntima dos espíritos? Aí, na minha opinião, vem o tapa com luva de pelica, porque isso aí é para a gente, né, não contestar mais. Olha a resposta dos espíritos: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo que o alguma coisa é o nada e o nada não existe. Não está ali, mas já sei qual é a resposta que deram. O slide cortou. Pois não. Boa noite, obrigado por todas as informações. Só uma curiosidade. Você disse que Kardec ele compilou essas informações através de um certo período. Essa compilação foi através de que processo? Psicografia? Poderia explicar como foi que ele conseguiu implementar esse conteúdo? Até chegar no Livro dos Espíritos, primeiro. Obrigado. Foi através de perguntas e respostas. Foi dessa forma que ele juntou, né? Ele tabulou as perguntas e os espíritos davam as respostas. Grupos diferentes, tanto psicógrafos quanto psicofônicos, responderam, assim como através vamos dizer assim, do sistema mais rudimentar da psicografia, que era as mesas. Foi aí que começou. Onde começa o fenômeno, as reuniões das mesas, foi 1852, mais ou menos. Ele vai publicar o livro em 1857, quer dizer, 5 anos depois de pesquisa disso, né? De envio de respostas, de perguntas e respostas. Aqui, por favor, tem uma... vai caracterizar aqui primeiro o marco temporal.
caracterizar como o primeiro marco temporal da psicografia? Ou existiu antes outras psicografias? Houve uma evolução. Primeiro, por exemplo, as irmãs Fox lá, elas sim e não, uma pancada, duas pancadas, né? Esse fenômeno a gente vai chamar ele de tipologia, né? As pancadas, os ruídos. Bom, depois avançou para colocar um alfabeto e as mesas iam saltitando ali e marcando nas letras. Depois avançou para um sistema tipo aquela mesa Ouija, já ouviu falar? Aquela que tem o alfabeto ali, que o pessoal fazia a brincadeira do copo, né? E vai apontando ali as letras. Isso foi evoluindo. Depois veio para um sistema de cestas com um lápis. Então o lápis já começava a desenhar as letras. Depois tirou a cesta, o lápis foi para a mão e começou a escrever. Então foi havendo uma evolução. Então vamos dizer que esse sistema era um modo mais rudimentar da psicografia, né, que veio depois, anos depois, né, foi o lápis veio para a mão do médium e escreveu direto, sem o intermediário ali, né, da mesa, ou da cestinha, ou da tábua Ouija e etc. Então foi... Ele passou por essa evolução desde o tempo das mesas. Já começou com perguntas lá com as mesas, E durante 5 anos ele foi fazendo isso. Eu fiquei ruminando aqui uma dúvida com aquela pesquisa de 3 anos com a Kate. Ela emprestava a média, emprestava o corpo físico dela para ter outra aparência materializada? Não. A Florence, né, que era a médium, a Kate era o espírito que aparecia. Que ele se materializava. Eu falei aparecia porque ele se materializava. A gente vai estudar mais na frente a mediunidade. E aí na mediunidade a gente vai ver que o fenômeno se divide em 2 partes. Tem uma parte do fenômeno mediúnico que é intelectual. E tem uma outra parte que é puramente material, vamos dizer assim. Bom, então a mediunidade intelectual é aquela da psicofonia, psicografia, psicopictografia, o desenho, a pintura, né? Isso é intelectual. Agora, a mediunidade de efeitos físicos é uma aparição material. Então, a médium ali, ela fornecia um fluido chamado ectoplasma. Esse fluido é capaz de densificar o perispírito. Então, se pesquisar na internet, eu acho que eu não trouxe fotos, porque nos outros ciclos a gente vai aprofundar mais isso, mas se pesquisar na internet vai encontrar, aliás, inclusive tem fotos de materialização com medrado, mas Chico trabalhou com um médium chamado Peixotinho, que foi o cara que mais trabalhou com materializações. Eu já vi, inclusive, com Sai Baba lá na Índia. Eu fiquei em dúvida se tinha uma forma física que era transformada. Não é uma transmutação da médium. Ela doa apenas, se a gente percebe saindo pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, o fluido chamado ectoplasma. E esse fluido é que vai densificar o espírito. Então aparece o espírito do lado da médium. Fechou. Era isso que eu não tinha. Pois não. Boa noite. Boa noite. Só um complemento da pergunta do colega sobre Allan Kardec. Fiz uma pesquisa sobre ele e eu vi uma coisa interessante. Allan Kardec, ele era um cientista, né? E como o padrão de cientista da época, ele era cético. Então, quando ele resolveu fazer essa investigação, ele não acreditava. E ele achava que tinha algum charlatão por trás disso. Então, ele preparou perguntas muito inteligentes, onde ele ia deixar a pessoa responder a primeira, a segunda, e lá na quinta, sexta, sei lá, ele ia desmascarar. Porque a pessoa não conseguiria passar pela armadilha que ele armou, pela arapuca que ele armou. Só que as respostas que vieram foram muito mais inteligentes. Não deu certo, né? Esse William Crookes também era um cientista cético, e ele também tinha, ele no final ele faz uma declaração que ele diz assim, olha, eu não acredito em espíritos, é um fato, eles existem, estão aí, né? Porque era incontestável. Inclusive, como eu falei aqui, se a gente tivesse aqui agora um espírito
materializado, se metade não saísse correndo de medo, né, a gente ia ter certeza, puxa, é isso mesmo, né? Então, enfim. Não, mas tranquilo. Bom, e aí a gente vai agora voltar para Deus, porque tudo começa em Deus, né? E Deus cria dois princípios fundamentais. Cria o princípio espiritual, ou princípio inteligente, e o princípio material, ou fluido cósmico universal. Esses dois princípios fundamentais, né, precisam um do outro, porque o princípio inteligente precisa se apropriar do princípio material para o seu desenvolvimento. E aí, então, o princípio espiritual se apropria do princípio material para se desenvolver. Bom, na próxima aula, né, já vou dar um breve spoiler da próxima aula, já para que vocês não façam perguntas sobre o que eu vou falar agora, porque na próxima aula a gente vai falar só sobre isso, sobre evolução. Mas, como a gente está falando da criação dos espíritos, é preciso entender que Deus não cria o espírito como entendemos agora. Ele cria o princípio espiritual. E o princípio espiritual vai se desenvolver na matéria até que ele se transforme em espírito propriamente dito. Bom, aí o princípio espiritual precisa, na nossa natureza, ele precisa ir para a matéria mais rudimentar, mais embrutecida que a gente tem, que é o mineral. Então, o princípio espiritual vai ter a sua experiência, né, primeira no mineral. Depois de um tempo, ele vai passar para uma outra forma material, menos rudimentar, o vegetal. Depois de mais um tempo, ele vai para o animal, até que ele ganha a complexidade de ocupar corpos humanos, e aí ele se torna espírito. Nesse momento, ele se torna espírito. Sobre essa trajetória, a gente vai ver na próxima aula, que vai falar sobre evolução. Mas hoje é importante só a gente saber que Deus não cria o espírito como é, né? Cria o princípio espiritual e ele se desenvolve transitando pelos reinos materiais. Aí a gente fala assim, aquela plantinha que eu tenho em casa tem espírito? Não, princípio espiritual. E o meu pet, né, o meu cachorrinho, o meu gatinho, tem espírito? Não, princípio espiritual, né? Vai se tornar espírito ao longo da evolução de cada um deles, mas nesse momento, princípio espiritual. Tranquilo até aí, né? Vamos então avançar, e aqui só para ratificar um pouquinho o que a gente falou. Primeiro, Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. Então, o que acontece? Deus está o tempo todo criando princípio espiritual, que vai se apropriar do mineral, que depois vai para o vegetal, que depois vai para o animal, que depois vem para o hominal. Só que é preciso, assim como um exemplo bem mais moderno, né? Se a gente, mesmo quem não entende muito de computador vai entender o que eu vou falar agora. Se a gente tem um software muito atual, tem o Windows 10, o Windows 11. Se eu pegar o Windows 11 e colocar ele lá num computador da década de 80, não vai funcionar, né? Então, a evolução ela tem que ser do hardware e do software, né? Então, o espírito evolui, os corpos evoluem e o ambiente evolui, né? O nosso planeta foi primitivo um tempo atrás, né? Quando nós estávamos lá nas cavernas. Aí, essa foi a condição de espíritos de primeira encarnação. As primeiras encarnações foram lá, quando a gente se tornou espírito. Depois, o nosso mundo se transformou, nós nos transformamos. Então, hoje, esses espíritos de primeira encarnação não podem vir mais para
planeta, precisam ir para um planeta primitivo, de primeiras encarnações. Pois não, tem uma pergunta aqui. Seria certo eu pensar que dentro desse princípio espiritual tem um princípio evolutivo? Então, por exemplo, a pedra bruta tem um determinado nível de consciência, o cristal já é mais evoluído, tem outro que participa até de curas. Seria certo pensar assim? Em parte. Eu não diria assim, que a pedra tem consciência. A pedra é matéria. Mas há uma essência, né, latente nela, que é o princípio espiritual. Então, como a matéria também vai evoluir, a gente vai ter em todos os reinos essa evolução. Eu não saberia dizer agora se talvez o ouro ou o cristal seja uma evolução do granito, né, granizo, né, que é essa pedrinha que a gente acha mais corriqueiramente. Talvez sim. Assim como no reino mineral, a gente vai ter aquelas plantas mais primitivas, né, mais rudimentares, né, talvez as samambaias, e a gente vai ter lá os lírios, né, no reino animal da mesma forma. Então, em cada momento de transição, a gente vai se sutilizando na matéria e no espírito. Mas sobre isso a gente vai ver na próxima aula. Eu falei que a gente não ia falar sobre isso hoje, né? Só para vocês que poderiam perguntar, né? Vai dizer que sim, não. Questão do princípio espiritual entre os animais e o ser humano. Tem pessoas, tem animais que têm uma relação muito intrínseca. Nós poderíamos pensar num processo que esse animal ele tem uma afinidade com uma pessoa humana e que esse humano teve uma afinidade no princípio espiritual quando era animal. Pode ter esse tipo de... Se essa pergunta não for condizente aqui, eu entendo e a gente vai depois... É a pergunta da próxima aula. Você guarda ela para a próxima aula que a pessoa vai te responder. Mas assim, só porque eu vou ficar incomodado de não falar alguma coisa a respeito, né? Não tem. Primeiro porque o animal ainda não tem nem consciência de si, né? Ele vai ganhar essa consciência quando ele se tornar espírito. Então, ele nem sabe que existe. Então, não há essa relação. E depois os períodos são completamente diferentes, porque a distância entre o princípio espiritual, o animal, ao do espírito, é a mesma distância de nós, de Deus. Quanto você está distante de Deus? Quanto você imagina que esteja? Claro, Deus está dentro de nós, mas quanto você acha que falta se evoluir para se tornar um Deus? É o mesmo que o animal. Então, não há essa relação. Mas a sua pergunta é pertinente para a próxima aula. Guarda ela aí para você fazer na próxima semana. Pois não. Eu gostaria de comentar sobre essa questão dos ciclos e de que nós vivemos um ciclo que começou em torno de 5.000 anos, mas que esse é o último ciclo, que terminou agora e está começando um outro. Mas que anteriormente teve um outro ciclo de em torno de 5.000 anos, e depois teve um outro ciclo, e depois teve outro ciclo, e que está sendo descobertos, né, monumentos de ciclos antiquíssimos, inclusive na Antártida foi descoberto há muito tempo um enorme que se acha que tem em torno de 20.000 anos e que foi com a era do gelo, né? Ele foi coberto e agora com degelo ele está sendo descoberto por mandado, sabe, de quem? Foi tirado do Google. Enquanto a senhora pergunta, deixa eu aproveitar para beber água aqui. Então... Do Google Maps, você não acha mais no Maps, né? Porque isso foi pedido para tirar. Mas tem um escritor chamado Greg, eu gosto muito dele. Ele fala disso e diz que ele viu antes de ser coberto, né? Esses monumentos que tem na Antártida, que está aparecendo com o degelo em torno de 20.000 anos. E que quem construiu ali tinha uma evolução imensa. Eu acho interessante falar isso porque a gente é ensinado
senhora concluiu? Isso sim. Que bom. Então, assim, eu queria 2h30 para a gente falar só disso agora, porque daria para a gente fazer aí um seminário sobre isso. Mas o nosso propósito hoje é entendermos a origem nossa, né? Espíritos, habitantes desse orbe, a Terra. Mas em toda a história, a senhora tem absoluta razão, houveram outros espíritos que auxiliaram, que propulsionaram a nossa evolução, que nós, né? Eu tive na Grécia e aquelas construções, né, você vê uma pedra gigantesca de toneladas em cima de uma outra peça, não passa uma gilete, o corte é tão preciso. Imagina quanto tempo atrás, que precisão eles teriam para cortar uma rocha daquele tamanho. Então, deve ter tido alguma coisa. Então, a gente entraria, essa sua pergunta abre um portal para a gente sair do nosso tema. Então, por isso, a senhora me perdoe, mas nós não vamos abordar, mas de fato houve. Para quem ficou curioso, por exemplo, tem um livro chamado Exilados da Capela. Esse livro vai contar que num dado momento da nossa evolução, porque a história que eu estou querendo contar hoje aqui é nossa, né? Nós espíritos. Mas houve um momento da nossa evolução que outros espíritos de uma outra geração, vamos dizer assim, foram exilados de lá e vieram para cá. E esses espíritos contribuíram muito para a nossa evolução, porque lá eles eram mais avançados. Mas quando houve uma mudança, uma transição planetária naquela civilização, aqueles espíritos que não acompanharam aquela transição precisaram ser expurgados daquele orbe e vieram aqui para a Terra. Só que aqui eles eram muito mais avançados. E eles, então, a história... Há pessoas que falam que esse livro é fantasia e etc. Mas o livro está aí, está publicado, então serve para contar mais ou menos o que a senhora está trazendo. Mas hoje a gente vai falar da nossa transição. Vamos fingir que a gente não sabe que teve interferência de outros, né? Então vamos falar da nossa parte. E aí, avançando um pouco mais aqui, Adenauer, no livro de vocês, aliás, todo mundo já tem o livro, não? Então, esse livro é sensacional, sabe por quê? Cada capítulo é uma aula. Então, se vocês fizerem uma leitura prévia do capítulo, vão chegar aqui e vão botar o professor na saia justa, porque vocês já leram, já sabem tudo, né? Vão fazer as perguntas que forem necessárias. Então, no capítulo 3, está falando hoje sobre o nosso tema. E aí, nesse livro, o Adenauer vai dizer assim, quando o PE, princípio espiritual, atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, o qual foi e é gerado por Deus. Então, está só ratificando o que a gente acabou de falar, né? Que Deus cria o princípio espiritual, ele se desenvolve na matéria, se torna espírito. Bom, aí... ele vai dizer assim, olha, o espírito constitui-se num resultante da evolução do princípio espiritual, após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, com organismos vegetais e com a complexidade dos corpos animais, difere do princípio material não só pela inteligência, como também pela capacidade de assimilar as leis de Deus, desenvolvendo-se nelas. Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Então, só ratificando, né, o texto, só ratificando tudo que a gente falou até aqui. Nesse sentido, nessa trajetória, alguma dúvida, não? Sobre isso? Está claro? Podemos avançar um pouquinho mais? Então, tá bom. Bom, aí falamos lá naqueles propósitos iniciais da nossa aula, sobre essa tríplice formação do ser. Kardec vai dizer que o ser encarnado, ele tem 3 elementos. Um deles é muito conhecido nosso, o corpo físico, né? Que é esse corpo espetacular, né? Que nós temos, que nos serve de
de veículo, né? Durante uma temporalidade, durante um período, né? Que é o nosso período reencarnatório. Mas que há um outro corpo, e esse corpo é um corpo espiritual, e que ele chamou de perispírito. E que da mesma forma que esse corpo que conhecemos nos serve como veículo de manifestação do espírito nessa dimensão material, esse perispírito, corpo espiritual, ele serve de manifestação para o espírito na dimensão espiritual. Então, de forma que corpo físico, perispírito e espírito é a tríade que forma o ser que nós somos. Então, ó, todo mundo aqui, espírito, perispírito, corpo físico. Bom, deixa eu ver aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 18, mais ou menos, mais a equipe ali, 20, corpo físico, perispírito e espírito. Os outros 30 que estão aqui é só perispírito e espírito. Estão vendo os outros, não? Não estão, não? É, todo mundo aí, ó, os desencarnados, né? Então, quando o espírito... A senhora nem se assustou, né? Que bom, assim que é bom. Às vezes eu faço essa brincadeira, o pessoal fica preocupado, assim, mas é só para descontrair. Mas eles estão por aí mesmo. Teria se assustado, né? Mas a intenção não era assustar, a intenção era só entender que eles realmente estão aí. E entender que nós, espíritos encarnados, fazemos parte dessa ideia ali de Kardec, né? Dessa tríplice formação. Bom, como é que é essa formação? Então vamos lá, de novo, né? O homem possui a natureza tríplice, sendo ele o encontro do corpo físico, perispírito e o espírito. Essa constituição o coloca na condição de viver a vida material e espiritual simultaneamente. Agora que o negócio complicou. Porque se eu estou dizendo que o corpo físico é o veículo de manifestação do espírito na dimensão da matéria, o corpo periespiritual é o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. E aí, como é que a gente faz isso para viver simultaneamente nas duas? O que vocês me dizem? Notícia bombástica, né? Se vocês não sabiam, vão saber agora. Pois não, quer? Eu quero perguntar, não quero responder. Ah, então tá bom. Toda noite, quando vão dormir, sabe o que acontece? O espírito que somos, junto com o perispírito, ele vai passear e fica ali só o corpo físico ali descansando, né? Vai trabalhar às vezes, né? Às vezes, né? Porque, né? Há controvérsia se todos vão trabalhar. Tem gente que vai para farra. Olha, por que não, né? Está livre, né? Sobre isso também a gente vai falar na quinta aula, mais sobre essa liberdade do espírito, né? Então a gente vai falar na quinta aula, especificamente sobre isso. Mas, então, se quando a gente vai dormir, o espírito se liberta temporariamente, naquele momento a gente está vivendo o perispírito, ele é o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual, porque a gente está usufruindo desse corpo dessa forma, né? Por isso, simultaneamente, a gente não desencarnou, né? Está só dormindo, ou está desmaiado, ou está sedado. Em qualquer um desses momentos da nossa vida, o espírito se liberta temporariamente. Então, por isso, Kardec faz essa afirmação, de que vivemos simultaneamente as duas dimensões, uma física, uma espiritual, cada uma com seu corpo apropriado. Você quer fazer a pergunta? Depois a gente avança um pouco mais. Pois não? Eu realmente tenho um pouco de dificuldade de entender isso. Bugou agora? Eu não vou mentir. Vamos desbugar. Eu já tentei ver de todos os ângulos, mas assim, todos somos espíritos, encarnados ou desencarnados. Beleza? Sim. O desencarnado tem o espírito e o perispírito. E a diferença do encarnado é que a gente tem o corpo físico.
Tá, o corpo físico é o casulo para essa dimensão, para esse plano. O espírito precisa desse casulo para habitar. E o que é exatamente o perispírito? Em que momento ele aparece? Qual é a função dele? Se ele não existisse, qual seria a diferença? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se... Acho que eu vou usar esses quadrados aqui para a gente... Bom, primeiro que, quando surge o perispírito, vamos por partes então, como Jack, né? Por partes. Surge o perispírito quando o princípio espiritual se torna espírito. Aí o nome perispírito. Peri porque está em torno, né? Inclusive, acho que o próximo slide, se não me falha a memória, vai contar da onde Kardec, esse nome foi cunhado por Kardec, de onde ele tirou essa ideia, né? Da fruta. Porque você tem lá o caroço, né? A semente, né? Seria o espírito. Você tem o perisperma, que é a polpa da fruta. Aí, e por fim você tem a casca. A casca é a parte mais grosseira, que é o corpo físico. Então, Kardec pegou daí a ideia. E aí botou perispírito porque é aquele corpo que está em torno do espírito. Bom, mas a gente viu, segunda parte da sua pergunta, a gente viu que Deus criou dois princípios, né? Distintos. É importante, eu acho que eu não enfatizei essa questão. Esses princípios são distintos. Um é um, o outro é outro. Então, ele criou princípio espiritual e princípio material. Concordam, né? Bom, então, significa que espírito e matéria são coisas diferentes. Certo? Aí olha como é que a gente encontra equívocos nas nossas falas algumas vezes. Já ouviram falar, ou alguém já falou para vocês assim, o espírito é uma energia. Já ouviram isso? O espírito é uma centelha, né? E o pior, a gente adora a pílula, que fala centelha divina, né? Olha quanta coisa a gente fala, né? Agora, se energia, o Einstein contou para a gente que energia é matéria. Se energia é matéria e espírito não é matéria, então espírito não é energia. E centelha? Centelha não é fogo? É aquela fagulha do fogo, né? Fogo também não é energia? Então, fogo é matéria, né? Então, se fogo é energia e é matéria, também fogo não é. Então, espírito não é centelha, espírito é luz. Olha que coisa. O espírito é uma luz, né? E a gente ainda fala assim, tem espírito de luz, né? Luz também não é energia, então espírito também não é luz. Afinal de contas, Luiz, você está querendo bugar minha cabeça de uma vez por todas. O que é espírito então, né? Me digam aí o que é espírito. Uma singularidade não material. Espírito é uma singularidade não material, mas que se apropria da matéria para o seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala espírito de luz, o espírito, singularidade não material, se apropriou de uma matéria luminosa e ele se apresenta dessa forma. Para que serve o perispírito? A gente vai estudar pelo menos umas 20 propriedades do perispírito, sem as quais o espírito não se manifestaria e, portanto, não se desenvolveria. Então, olha, se tornou espírito, agregou o perispírito. Eu estou fazendo essa caminhada aqui porque eu ia fazer uma coisa aqui para entender. Eu vou dizer que esse quadrado aqui, ó, porque para as próximas questões que eu vou trazer vai precisar disso. Esse quadrado aqui é a dimensão, vou chamar assim, a dimensão do espírito. O espírito é uma singularidade não material, portanto, esse quadrado aqui é um locus não material, né? Só que aqui é a dimensão do espírito, desculpa, a dimensão espiritual, ali é do espírito, aqui é a dimensão espiritual. Quem habita nessa, para o espírito se manifestar aqui, ele está revestido do perispírito. Então, aqui, ó, perispírito. Aí vamos para cá, é a dimensão física. Quem está aqui? Corpo físico, né? Então, ó, espírito, perispírito, corpo físico. Agora, o protagonista da história, que é o espírito, ele vai, ó, daqui até lá se manifestar. Então, sem que
houvesse o perispírito, ele nem poderia se manifestar na matéria física. Então eu posso afirmar que para o espírito se manifestar no mundo espiritual, ele precisa do perispírito. E no mundo material, ele precisa. Estava claro, mas isso aí. É isso. Eu sei que vai ser a pergunta da colega, que vai ser da próxima aula, mas o perispírito teria alguma coisa a ver com a materialização ectoplasma, alguma coisa assim? Tem a ver. O perispírito é uma matéria muito sutil, né? Aquele fluido primordial, chamado fluido cósmico universal, é a matéria primitiva. A partir dessa matéria, ela se densifica, se dinamiza em outras matérias. Então, para a formação do perispírito, ela é uma matéria muito sutil, chamada quintessenciada. Para a formação do corpo físico, é a matéria densa, é isso aqui, né? Tudo que a gente conhece aqui, como isso aqui, o chão, as paredes, o corpo, tudo, né? Mas, para que haja interação, precisa ter essa né? O entorno do espírito. Por isso, perispírito. Perfeito, finalmente entendi. Que coisa boa. Tem levantou aqui, mas acho que ela levantou primeiro lá. E hoje, aliás, parabéns às mulheres, né? Esqueci de começar a aula dando parabéns a todas as mulheres que escolheram a melhor sexta-feira da Bahia, né? Vindo para cá. Pois é, a melhor sexta-feira do mundo. Ela pode aqui primeiro? Então pronto. Duas damas, então uma pode ceder para a outra com tranquilidade. Eu já ouvi alguém falando assim que o perispírito ele precisa, né, dessa emancipação, desse desmembramento todas as noites quando a gente dorme, né, para estar lá no espiritual, assim como nós precisamos como espírito, nosso corpo físico precisa do alimento, do ar aqui na Terra. Qual é essa relação dessa necessidade de como se lá no mundo espiritual a gente tivesse esse ar e esse alimento que a gente precisa, e por isso toda noite a gente emancipa para estar lá, para se reabastecer, se reenergizar? O que é que seria dessa relação? Bom, na verdade, sim, não é uma necessidade do perispírito, ele não precisa disso, não é ele. O protagonista da história, vamos de novo para cá, essa singularidade aqui, para se desenvolver, precisa se apropriar da matéria, seja ela matéria sutil ou matéria densa. Então, aqui é matéria não tem inteligência. A inteligência está no protagonista, que é o espírito. Então, o espírito, sim, ele precisa se desenvolver, mas o seu corpo físico é limitado. Ele não aguenta ficar 24 horas por dia ativo e fazendo coisas e tal. Não dá. Ele tem uma hora que ele tem que descansar. E 1/3 do período que você vai permanecer encarnado, o seu corpo está descansando. Bom, esse aqui, não. Duracell. Opa, não posso fazer propaganda da pilha. Aquela pilha que não falha, né? Aqui ele não precisa disso. Por quê? Nesse corpo aqui, a gente tem órgãos físicos que pelo que você falou, né? Você precisa se alimentar, você precisa respirar, você precisa colocar nutrientes para que ele funcione. Aqui, sabe como é que são os nutrientes para manter o tônus da vida do corpo? Energia. Então, os órgãos que ali são necessários, a gente tem todos os sistemas do corpo humano, né? Aqui você tem outros órgãos que são chamados centros de forças ou chakras. Os chakras processam as energias que estão no universo em abundância e mantêm o tônus vital do corpo espiritual. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, quando o corpo físico está descansando, o espírito não precisa. Ele continua ativo, mas aonde ele vai se manifestar? No mundo espiritual. Então, não é uma necessidade do perispírito, mas sim do espírito, que vai estar se desenvolvendo, está aprendendo, está vivendo. Tudo que a gente passa na vida, qualquer coisa, é aprendizado para o espírito. Todas as vivências são aprendizados para o espírito. Então, o corpo está dormindo aqui, ele vai ficar aqui parado, aí já pensou, ficar aqui, tem que esperar esse cara aqui acordar, né? Nada, ele vai, vem para cá e... Continuando a evolução dele, né? Isso. Depois nossa evolução aqui como encarnados, o espírito, no caso, continua. Isso aí. Quando a gente está descansando. Perfeito. Então, não é uma necessidade do perispírito. Ele não tem necessidade, não. É necessidade do espírito.
Pois não. Voltando ao que o senhor estava falando antes, que aí deu um bug na minha mente. Né? Opa! Quando eu estudei o ESD, entrou nesse assunto de perispírito, e aí falaram que, no caso, os bichos tinham perispírito, mas eles são princípio inteligente. E aí o que falaram? Não, eles têm um perispírito, não é igual ao nosso, até porque eles têm que aprender a lidar com a matéria. E aí, nesse inteirinho, por exemplo, os centros de energia são muito menores que o nosso, por exemplo, de um cachorro, né? Ele vai viver muito menos. E aí ele está aprendendo aqui, tudo faz parte da evolução. Dentro disso, então tem ou não tem? Rapaz, você sabe por que o pessoal inventou o inferno? Tenho até medo de perguntar. Para mandar aluno que fica fazendo pergunta desse jeito. Olha que pergunta que ela vai fazer. Vai me colocar agora na condição de ficar aqui 40 minutos para poder explicar isso aí. A gente teria... Desculpa, só concluir ali, aí vem para a senhora aí com o microfone. A gente teria, no mínimo, aí um problema de linguagem. Porque, olha só, se eu estou contando que perispírito é o que está em torno do espírito, o animal não é espírito, ele não pode ter perispírito. Ele é princípio espiritual. Então, aí, porque o primeiro problema é de linguagem. Teríamos que admitir um periprincípio espiritual, né? Porque não é espírito ainda, é princípio espiritual. Bom, mas de fato ocorre. Só que ele é muito rudimentar. Quando lá, na latência do mineral, não há nada que daria a liga entre o mineral e o princípio espiritual. Quando ele chega no vegetal, ele começa a ter essa formação. Sabe por quê? Entra uma energia chamada energia vital. A plantinha já procura o sol, ela faz a fotossíntese, né? Ela morre, né? Aquela matéria morre. Então ela já tem uma energia chamada energia vital. Ela precisa desse intermédio, desse rudimentar periprincípio, quer dizer, uma energia que o envolve, vamos chamar assim, para não chamar de perispírito, para manter essa energia vital lá. Quando ele chega no animal, mais ainda, né? A gente tem a energia vital animalizada. Então vai haver uma formação rudimentar desse corpo, mas a gente não pode chamar de perispírito. Então vai existir algo que se assemelha, mas para o princípio espiritual e não para o espírito. No caso, então, a gente pode entender que tudo que é relacionado a isso, para eles, no caso, que tem esse princípio espiritual, está tudo em rudimento, né? Está tudo ainda na formação, na gênese. Isso aí, perfeito. Onde ele vai se manifestar de forma plena no corpo humano, né? Quando se torna espírito. Não, desculpa, agora a senhora Dona Norma tinha falado aqui, eu pedi para aguardar um pouquinho. O animal ele vai evoluir também, né? Sim. E existe uma colônia, que é tem muitas colônias, a gente sabe, né? Espirituais, ao redor do planeta. E tem uma que é de cuidado com os animais. Não sei que nível mas de cuidado com os animais. E tem uma história, eu acho que é de Chico mesmo, que ele encontrou um cachorrinho que é de antes, da história dele de antes. E também tem histórias de Wagner Borges, que ele se desdobra junto com o cachorro dele. Né? Então, assim, tem algo. Como você falou, tem coisas, tem assuntos que é para uma jornada. Então, né? Esse assunto, Dona Norma, a gente vai falar na aula 9, que é a aula que vai falar da vida no mundo espiritual. Aí a gente vai falar sobre as colônias, sobre as colônias que têm animais, as que não têm. Então, vamos aguardar a aula 9 para a gente potencializar, falar do espírito hoje. Mas a senhora tem razão, mas a gente vai falar na 9ª aula sobre isso. Pois não. Só uma curiosidade. Todos nós temos anjo da guarda. Sim. Se a pergunta não for condizente aqui, você me sinaliza. Todas são. O anjo da guarda é o espírito.
Na hora que nós... Peraí, eu fiz assim, mas não sei, o senhor que está dizendo. Me conta primeiro, depois eu te digo o que eu fiz assim. Todos nós temos o anjo da guarda. Caso o anjo da guarda seja o espírito, sim, no momento que a gente busca a comunicação com ele, quem faz essa comunicação é o espírito, o perispírito ou nós encarnados? Rapaz, eu vou te falar, essa turma tem que pular para o ciclo 4, porque eles não fazem pergunta do curso básico, não. Só querem fazer pergunta lá na frente. Aí, ó, bota o facilitador, daqui a pouco acaba o horário, o facilitador não conseguiu entregar o conteúdo dessa noite, né? Então, desculpa, o senhor está sem crachá, eu não consegui ver seu nome. Como é? Vou gravar seu nome, porque para saber, esse cara fica fazendo pergunta de botar a gente na saia justa. Tá vendo, seu Raimundo? Então, seu Raimundo, o que acontece? Primeiro, olha, eu penso o seguinte, anjo da guarda é uma ideia muito antiga. Depois, penso o seguinte, o senhor sabe quantas pessoas têm polulando a planeta Terra hoje, encarnados? Chuta aí. Tem uma ideia? Nós somos 10 bilhões. 2, 3, vamos ter aí 30 bilhões. Na Terra? São encarnados, são um pouco menos. 8,5, mais ou menos, né? Agora, o senhor imagina que teria que ter 8,5 bilhões de espíritos à nossa disposição. Atira a cola aqui. O anjo da guarda, a ideia é essa, né? Pois é, agora imagina que André Luiz, lá na década de 30, 40, já não sei, mas foi um tempão atrás, ele falou que tem 3 vezes a quantidade de espíritos desencarnados pululando em torno da Terra, isso de acordo com a população daquela época, né? Década de 30, sei lá, 40. 3 vezes essa quantidade. Imagina se cada um desses tivesse um outro para estar ali de babá. Então, ó, eu penso que não é assim. Agora, então essa história de anjo da guarda a gente não tem. A gente pode ter um espírito amigo, pode ter, né, as pessoas chamam assim de espírito protetor. É a pior coisa do mundo, é alguém me protegendo. Eu não quero. Eu, por exemplo, não quero. Porque se eu tiver que passar por uma experiência, eu preciso passar por ela para eu aprender, para eu me desenvolver. Se me tirarem tudo, eu vou aprender o quê? Vou continuar aqui, dando aula aqui no curso básico. Eu não quero, eu quero dar aula lá no ciclo 10, né? Quero evoluir. Então, a gente precisa passar pelas experiências. E a ideia de que há um espírito te livrando de tudo, esse espírito não gosta de você não, ele está te travando a sua evolução. Então, eu não gosto de pensar que existe um anjo da guarda. Agora, a gente tem amigos espirituais. Então, o que acontece? Num dado momento, um espírito amigo, pode estar do seu lado, pode estar te dando dicas de alguma coisa, te inspirando algumas coisas, uma decisão, às vezes, difícil, né? Esse tipo de ajuda, sim, essa é legal. Isso porque a mente humana, ela tem uma característica que quando você está, por exemplo, dentro do furacão ali, de um problema, você se trava, você não consegue resolver. Aí, às vezes, aí não precisa nem ser espírito desencarnado. Às vezes uma pessoa encarnada chega para você e fala uma coisa, você, puxa, é tão claro isso, eu não tinha percebido, né? Então você, opa, é isso aí. Por quê? É uma pessoa que está fora daquela questão, né? Aí um desencarnado também pode fazer isso, chegar, inspirar. Então ele está, esse cara é o que a gente chamaria ele lá do anjo da guarda. Mas eu, particularmente, essa é a minha opinião, prefiro não pensar assim, porque eu acho que os espíritos também têm mais o que fazer, eles não vão ficar 24 horas do seu lado ali, cuidando de você, né? Mas uma pleia de espíritos amigos se disponibilizam a alguns momentos para isso. Então, a desconstrução da ideia só do anjo. Primeiro que a figura do anjo é aquela figura, né, do ser alado, espíritos. A comunicação, a segunda parte. A comunicação a gente vai falar na aula 10, mas através do perispírito. Como a gente está falando dele hoje, lembra que eu falei, ó, que acho que foi ele que perguntou, que estava aqui, por que o perispírito, né?
o perispírito, só hoje a gente vai falar de umas 20 propriedades deles. Uma delas chama-se expansibilidade. Para que haja uma comunicação mediúnica, estou dando spoiler da aula de mediunidade. Então, vamos supor que a Gabriela é médium, e ela agora vai se concentrar aqui para dar uma comunicação, né, para eu, espírito desencarnado. Eu me aproximo da Gabriela, o perispírito dela está expandido, porque ela está concentrada, está no momento de receptividade para a comunicação mediúnica. Eu, de perispírito para perispírito, transmito uma ideia e a Gabriela fala se ela estiver usando a psicofonia. Ou ela escreve se ela estiver usando a psicografia. Então, a comunicação passa de perispírito para perispírito. Esse perispírito que a gente está estudando agora, certo? Então, a comunicação é por aí, mas isso a gente vai falar lá nas aulas de médiuns e mediunidade, que acho que é 10 e 11. Eu já li uma vez, ainda dentro do tema perispírito, né, que o perispírito ele é tirado do meio onde o espírito está. Tá? Só que o meio onde o espírito está varia, né? Ele pode até mudar de orbe. E, ao mesmo tempo, o perispírito é onde guarda as experiências. Então, dá a ideia que é uma coisa que é imutável, como se fosse inerente ao espírito. E aí eu nunca consigo conciliar, tipo assim, se o espírito ele mudar de regiões, ele conserva o mesmo perispírito, ele troca em parte, como é que funciona isso? Eu acho que os próximos slides vão te... Deixa eu ver aqui se... Não, aí ó, eu contando a história, né, eu já contei, então vamos avançar também. Aí, de onde Kardec tirou a ideia do perispírito, né, do perisperma, que é a polpa da fruta, né? Mas vamos avançar aqui um pouquinho mais, que eu acho que vamos chegar onde você está perguntando. Aqui está falando sobre... Não foi Kardec que inventou o perispírito, né? Então, lá outras civilizações antigas, né, já chamavam de Kama-rupa, na Cabala. Então, tem vários nomes aí, o corpo espiritual, para outras civilizações, né? Kardec chamou de perispírito, André Luiz chamou de corpo espiritual, enfim. Então, não é uma coisa inventada pelo espiritismo, mas só para lembrar. Agora, olha o que Adenauer vai falar, que o que se conhece, a resposta da sua pergunta, que o que se conhece pelo nome de perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Bom, a gente viu que Kardec disse que são 3 corpos, né? 3 eu fiz 4, né? Porque eu estou segurando aqui 3 corpos, que era o corpo físico, o perispírito e o espírito. Só que quando a gente se debruça a estudar o perispírito, a gente vai ver que ele não é um corpo. Eles são vários corpos e com funções e finalidades diferentes. Então, tudo aquilo que você vivencia, né? Então, aqui, ó, o espírito está na matéria, aprendendo, né? Vivendo. Aí, tudo que ele vai aprendendo vai sendo guardado no perispírito. Quando ele desencarna, então, aliás, preciso fazer um parêntese necessário. Quando a gente fala desencarna ou quando a gente fala morre, qual é a diferença? Vocês sabem ou não? Tem certo e errado sobre isso? Falar morreu ou falou desencarnou? Tem diferença? Tem, né? Porque quando a gente fala morre, morreu, a gente está se referindo ao corpo físico. O corpo físico morre mesmo, acabou, né? Mas o espírito não, o espírito desencarna. Então, olha, espírito, perispírito, corpo físico, né? Se o espírito desencarnou, significa que esse corpo físico morreu, né? Não tem mais o corpo físico. Aí tudo que ele viveu aqui, todas as experiências que ele teve, se perderam? Não, foram guardadas aqui no perispírito. Então, numa outra encarnação, ele vai interagir, inclusive, ó, função do perispírito, MOB, modelo organizador biológico, é a forma perispiritual interagindo no biológico para a formação de um novo corpo. Aí, esse corpo aqui novo, formado, novinho, 0 quilômetro, ele sabe tudo da vida passada. O que vocês acham?
quase tudo, ele sabe tudo, só que ele não sabe que sabe. Sabe por quê? Porque isso não está na memória cortical dele, aquele corpo está zero, está no inconsciente dele. O inconsciente dele é a memória espiritual. Aí você já viu aquele menino que tem 3 anos de idade e que senta num piano e toca uma obra de Beethoven, de Bach? Já viu? Que tempo esse menino teve para ir para a escola de piano, para aprender isso e tocar daquele jeito? Qual foi o tempo que ele teve para isso? 3 anos de idade? Da onde vem isso? Né? Lembrança de vida passada. Habilidade, isso não é nem lembrança, isso é uma habilidade adquirida numa vida passada e que ele trouxe. Ela está muito evidente, porque todos nós trazemos, mas elas estão latentes. Aí se daí você vê que tem algumas pessoas que pegam um violão e tem uma facilidade para tocar. Outras ficam lá, Belém, 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 não sai nada, né? Você já teve experiência lá no passado, você se dá bem. Não teve, vai ter que ter agora. Para você, na próxima, você já está craque. Né? Agora, estou falando de uma coisa específica, mas a gente pode abrir isso para todas as dimensões da vida. Porque todo mundo, em uma coisa, né, tem gente que já sabe. Aliás, eu ouvi um menino falando um negócio esses dias, que eu falei, que menino esperto, né? Ele falou que ele ia estudar matemática até não aguentar mais. Aí eu, mas por que você gosta tanto de matemática assim? Não, porque na outra encarnação eu já quero vir sabendo tudo de matemática para não ter que estudar mais. Então, é esperto, é isso mesmo, né? Porque a gente já teve aquela experiência, pronto, essa aqui eu já aprendi. Na outra encarnação eu vou me dedicar a aprender outra coisa, né? Então, não perde nada, vem para o perispírito, as habilidades, o conhecimento, está tudo aqui. Mas, quando o corpo novo é formado, ele não tem essa lembrança, porque a memória corpórea, né, a memória cortical, a memória física, não tem aquela informação. Né? Ele está numa memória chamada memória espiritual, lá no corpo espiritual. Bom, mas aí eu enrolei, falei tanta coisa e não dei a sua resposta, né? Aí o que acontece? O espírito evolui. Então, conforme ele vai evoluindo, esse perispírito vai se sutilizando, ele vai mudando de configuração. Então, enquanto na trajetória, lá nas perguntas de 100 a 113 do Livro dos Espíritos, vai ter lá falando sobre a escala espírita. Aliás, eu acho que a gente tem uns slides aí que vai falar sobre isso ainda hoje, se der tempo, porque a gente está, né, muitas perguntas. Mas nessa ideia de evolução que Kardec traz, o espírito é criado simples e ignorante, fadado à felicidade. Então a gente passa por 3 estágios. Primeiro, os espíritos imperfeitos, depois os bons espíritos, depois os espíritos puros. Quando chega em espírito puro, o nosso orbe ofereceu tudo aquilo que a gente podia ter para aprendizado aqui. Não tenho mais como aprender mais nada aqui, já chegou no limite. Então, se esse espírito vai continuar evoluindo, vai ter que ser numa outra instância, outro perispírito. Não vai ser mais esse daqui, porque esse foi formado com a matéria adequada a esse órgão. Por quê? Pressão, temperatura para esse planeta aqui. Então, a matéria adequada para o desenvolvimento do espírito naquele orbe. Respondido ou não? Oi, pronto. Mas aí, nesse caso, por exemplo, vamos supor, dando exemplo que Marte é mais evoluído, né? Só suposição. Aí ele vai para Marte. As memórias dele, essas informações, vão para esse novo perispírito? O menino entra na escola, lá na tia Teteia, prézinho, aí ele começa a desenhar maçãzinha, tal, não sei o quê. Aí ele chega no primário, ele começa a aprender os números. Quando ele vai, agora não é mais primário e ginásio, né? O cara fundamental, cara velho, é um caso sério, né? Meus filhos falam o tempo todo para mim agora, mas eu não consigo, né? Eu quero falar da minha época. Aí ele chega lá no secundário, ele precisa se lembrar aquilo que a tia Teteia falou para ele lá no primeiro ano? Não, mas ele já construiu a habilidade, a base do conhecimento para que ele possa ter o próximo aprendizado.
Então, e assim sucessivamente, até ele chegar na faculdade, na pós, né? Então, é assim para o espírito. É aquilo que vai se integrando ao espírito, como conhecimento, é dele. Ele não precisa lembrar que na outra encarnação ele viveu isso ou aquilo outro, mas ele tem construído nele, né, aquela base para que ele possa continuar aprendendo. Mas ele precisou começar lá do início, porque a evolução, aliás, spoiler da próxima aula, não dá saltos. A gente tem que passar por todo o processo, passo a passo. Não pula etapas, certo? Podemos avançar um pouquinho mais, gente? Então, dito isso, olha a construção que nós vamos fazer agora. Kardec falou que era 3 corpos: espírito, perispírito, corpo físico. Agora a gente vai dizer o seguinte, que Kardec falou que era corpo físico, que era perispírito e que era espírito. Perdoem que eu construí esse slide aí uma outra versão de software. Quando colocou aqui, ele desmontou um pouco. Então não está aparecendo a palavra toda ali. Aí a gente vai descobrir que o perispírito não é apenas um corpo. Eles são vários corpos, né? São várias nuances que formam um organismo complexo. Então, entre o corpo físico e a camada mais externa do perispírito, tem um corpo intermediário chamado duplo etérico. Esse duplo etérico é um corpo que tem um monte de funções importantes. Por exemplo, é o corpo que vai carregar, é a base de uma energia, que é a nossa energia vital. Toda vez que a gente começa uma trajetória encarnatória, você ganha uma quantidade de energia para durar aquela vida. Você vai usar aquilo bem ou mal e vai durar a sua encarnação. Essa energia está armazenada nesse corpo aí. Esse corpo também é o corpo que vai ter uma projeção, vamos chamar assim, né, dos órgãos espirituais, que são os centros de forças ou chakras. Então a gente vai ter uma contrapartida etérea nesse corpo. Aí, quando de noite a gente vai dormir e o espírito que somos se desprende naturalmente do corpo físico e vai passear na estância espiritual, esse corpo duplo etérico fica fazendo a manutenção energética daquele corpo. A partir desse corpo se forma um enlace fluídico chamado popularmente de cordão de prata entre a camada mais externa do perispírito e o corpo físico, ou seja, um chumacho de energia que parte do duplo etérico, cria-se um enlace chamado, a gente chama de mas depois, lá no ciclo 2, depois a gente vai estudar que não é um só, mas por enquanto, para nós é chamado cordão de prata. Aí o espírito pode galgar distâncias imensas, longínquas, e retornar imediatamente ligado a esse cordão. A manutenção energética do corpo físico e do corpo espiritual se dá através desse cordão. Bom, aí a gente vai lá para o corpo espiritual. Nem apareceu ali, mas é o corpo astral, depois o corpo emocional, depois o corpo causal, o corpo mental. Então, as propriedades das quais nós ainda falaremos, elas vão estar espalhadas ali, cada uma na sua função. Todas as habilidades que eu adquiro na minha vivência vão sendo guardadas ali, cada uma no seu corpinho ali, as gavetinhas certinhas, vai ficando tudo guardadinho ali, tudo certinho nos seus devidos lugares. Bom, e aí tem um corpo mental sublime, né, que é onde vai estar a mente, ele está servindo de ligação ali daquela singularidade não material, porque uma das capacidades, vamos dizer assim, do perispírito é ele ser esse organismo tão complexo, capaz de ligar algo a um organismo material muito grosseiro, que é o corpo físico, até uma singularidade não material. Ele faz essa ligação nesses dois extremos, né? Bom, aí uma coisa que a ligação material lá, que é o cordão de prata, e depois tem uma outra ligação mental, né, entre o espírito
e o perispírito, que a gente vai estudar isso mais na frente, mas popularmente chamam de cordão de ouro, que é esse enlace entre o espírito e o perispírito. Bom, ninguém perguntou, mas, por exemplo, a gente está vendo ali que o corpo físico, o duplo etérico, todos os corpos do perispírito têm a forma humana. O espírito está simbolizado ali com um monte de rabisco, né? Por que seria? Quem me fala? Cri, 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 cri. Só ouço. Por quê? Porque o espírito não tem forma, exatamente. Não tem forma, não tem gênero, não tem nada. Singularidade não material. O que vai dar forma a ele é o perispírito. Então, outra questão. O que vai dar forma é o perispírito. Ok? Quando essa senhora de vestido verde, que está entrando ali agora, não viram? Hã? Sentou. Pois é. Vocês viram o que ali? O que a gente viu? O perispírito. Então, quando a gente vê um espírito... Brincadeira, viu, gente? Não tinha senhora de vestido verde nenhuma, não. Brincadeira, para não ficarem preocupados aqui, né? Então, era branco, né? Pois é, então é isso. Não era de vestido verde, era de vestido branco. Daltônico, errei feio, né? Pois é, brincadeira. Mas o que eu quero dizer? Que quando a gente vê um espírito, na verdade, a gente está vendo o quê? O perispírito. Porque é ele que dá forma ao espírito. O espírito, singularidade não material. A gente não teria como ver, de forma alguma. Agora, até se ele se materializar aqui, para ele aparecer aqui e se tornar tangível, né, dentro daquela forma que a gente falou, ectoplasma, densifica o perispírito, vai aparecer o que? O perispírito. Certo? Então, a gente está entendendo já tudo de perispírito, né? Bom, o perispírito, então, é o responsável pela estruturação, formação, condução do espírito durante toda a imortalidade. Parêntese necessário. Vocês sabem que o propósito da ULI, aliás, vocês ouvirão isso 1.342.000 vezes. O propósito principal da ULI é fazer com que cada um de vocês, de nós, se perceba espírito imortal. Se não ouviram isso ainda, vão ouvir um monte, né? Então, o propósito da ULI não é transformar ninguém em espiritar, mas fazer-se perceber espírito. Bom, se não vou falar isso agora, não. Deixa para depois. Bom, então vamos para outro caminho. Se esse é o propósito, né, da ULI, fazer com que a gente se perceba espírito e não que a gente se torne espírita. Vamos tá, vamos ver o que agora. Futuro que você vai, depois a gente vai ver, mas só para deixar claro, quando a gente tem uma presença de um espírito de forma ovoide, então essa forma foi o perispírito que se deformou? Perfeito. Obsessão e desobsessão, qual é a aula? 14? 13 e 14, né? Pronto. Então, de novo, né? O perispírito é o responsável pela estruturação, formação e condução do espírito durante toda a imortalidade. Corpo sutil e perene mesmo participa diretamente da evolução humana e espiritual. Aí eu quero destacar, o que eu ia falar, quero destacar aquilo ali, imortalidade. Aí, parêntese necessário. Qual é a diferença, quem sabe me dizer, se a gente está dizendo que o nosso propósito é nos percebermos espírito imortal, né? E ali está falando da imortalidade. Qual é a diferença de ser imortal ou de ser eterno? Poderíamos falar o espírito eterno? Sim ou não? Não, né? Porque o espírito é imortal. Por quê? Porque ele tem um começo, né? A gente sabe onde tem um começo. Deus cria o princípio espiritual
que se torna espírito. Agora, o que seria eterno? Deus, porque não tem início nem fim. Então, aí é eterno. O espírito é imortal. Aí nos parece às vezes uma redundância, porque a mim às vezes soa assim, né? Quando a gente fala assim, espírito imortal, porque a imortalidade está já contida na palavra espírito para mim, né? Mas é necessário que a gente fale espírito imortal, para entendermos essa imortalidade do espírito, né? Vão ouvir muito sobre isso ainda. Bom, aí eu havia falado de algumas propriedades do perispírito. Então, quando nós, e eu disse para vocês no início, que hoje a gente está falando de espírito, e que na próxima aula a gente vai falar de espírito, mas na outra aula a gente vai falar de espírito de novo, e na outra, sabe por quê? Porque tudo que a gente vai falar daqui para frente se refere ao espírito. Então, quando a gente estiver falando lá sobre reencarnação, as aulas 6, 7 e 8, a gente vai estar falando do espírito, né? Que esse corpo, né, que está nessa dimensão aqui, morre, né? O espírito se manifesta através do seu perispírito e ele vai interagir. Aí a gente sabe como é que acontece, papai e mamãe namoram, tal, começa a formar um corpinho, né? Aí o espírito, o perispírito se acopla ao óvulo fecundado e ele, por uma função chamada MOB, modelo organizador biológico, começa a interagir com o biológico. E ele vai, a herança genética do papai e da mamãe estão ali na matéria, mas o espírito vai dando a conformidade espiritual para a formação desse novo corpo. Então, aí ele reencarna, né? Então, a gente vai falar sobre reencarnação. A gente está falando o quê? Da interação do espírito, perispírito. A gente vai falar na próxima aula de evolução. Evolução de quem? Do espírito. Aí na outra, depois na 5, né, a gente vai falar de libertação. Libertação de quem? Espírito. Já dei uma palhinha aí que o espírito se liberta, né, quando vai dormir, quando desdobra, tarará, tarará. Então, daqui para frente a gente vai falar espírito, 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 espírito. Então, essas propriedades são importantes porque quando a gente for falar de mediunidade, como é que funciona a mediunidade? Porque é uma propriedade natural do perispírito. Eu dei o exemplo aqui, né, eu e a Gabriela, da Gabriela médium, ela vai dar uma comunicação, ela se coloca à disposição, o perispírito dela cresce, ele faz uma coisa que a gente chama de ovo, né, ele cria um balão, e aí o espírito comunicante, ele vai se aproximar de perispírito a perispírito a comunicação. Então, tem lá a capacidade da expansibilidade do perispírito. Bom, tem a perenidade. A gente falou, catei uma ali para falar, né? A gente falou que o espírito vai encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, aí ele deixa de ser ignorante, né? Deixa de ser a categoria, vamos dizer assim, mais inicial da sua trajetória. Aí ele encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, aí ele passa a ser espírito bom. Aí ele continua, encarna, desencarna, encarna, desencarna, ele chega espírito puro. Então, chegou lá nessa evolução. Aí o perispírito dele está sutilíssimo. É só aquela natazinha ali, né, bem fininha, muito sutil ali para esse momento de evolução. Então, o que significa perene? Ele é muito durável, mas ele vai chegar uma hora que acabou, né? A gente encarna, desencarna até que não precisa mais. Nesse momento, o espírito não precisa mais reencarnar em corpos perecíveis, né? Vamos dizer assim, porque ele já atingiu o ápice da evolução que o nosso orbe pode oferecer. Bom, já tinha falado para vocês também, vou avançar um pouquinho mais aqui agora, né, os centros de força, né, também chamados de chakras. Isso somos nós nos apropriando do nome que os orientais utilizam, né? Para o espiritismo, o nome mais adequado seria centros de força. E eles são órgãos, vamos dizer assim, que se conectam aos plexos do corpo físico. Então, vocês vão encontrar autores que vão dizer que tem centenas de chakras.
tem outros que vocês vão encontrar que tem 9, outro tem 8, não sei o quê. O que mais se adequa ao Espiritismo, dessa forma assim que ele se apropriou, vai dizer que são 7. E esses 7, né, estão ligados aos sistemas do corpo humano, e eles fazem a manutenção energética tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual. E eles estão dispostos assim, como eu falei. No perispírito você tem a bateria principal de órgãos e você tem uma projeção no duplo etérico, uma projeção etérica no duplo etérico que vai fazer essa manutenção durante os momentos em que o espírito não está ligado diretamente ao corpo. Pois não? Só uma questão de curiosidade. Kardec, em algum momento, ele define chakra? Sim, já na obra básica a gente já ouve chakra. André Luiz é que vai, depois, né, é que vai dar a nomenclatura de centros de força. Mas, na verdade, a palavra chakra, ela é milenar, é muito mais antiga. Os hindus, os orientais, de um modo geral, já tratavam desses órgãos, né, desses núcleos, esses centros, né, esses núcleos de energia, já há muito tempo, em outras nomenclaturas. Então, quer dizer, na época de Kardec já existia essa nomenclatura. Bom, dito isso, vamos então às questões, vamos dizer assim, de 100 a 113 do Livro dos Espíritos, que vai tratar dessa evolução do espírito. Então, observações preliminares. Esse texto aqui é importante, apesar dele estar cortado ali, né? Essa classificação nada tem de absoluta, nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser num conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris e ainda nos diferentes períodos da vida humana. O que significa? Que a gente vai trazer 3 categorias, mas não é para que a gente pense assim, isso é uma questão didática apenas, né? Porque a gente vai pensar assim, ó, só existe espírito nessa categoria, nessa ou nessa? Não. Até porque a gente vai fazer uma pequena dinâmica aqui, em que eu vou deixar livre a ideia do poeta baiano, né? Que é preferível ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E a gente vai entender bem sobre isso. Então, ó, os espíritos se organizam de acordo com os seus níveis evolutivos e por afinidade de propósito. A classificação dos espíritos se baseia no seu grau de adiantamento, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão que despojar-se. Admite-se 3 ordens principais ou 3 grandes divisões, que seriam em ordem decressiva. Primeiro, os espíritos imperfeitos, terceira ordem. Segundo, os bons espíritos, a segunda ordem. E, por fim, os espíritos puros. E aí eu pergunto para vocês aqui o seguinte, cá para nós, o que vocês acham? Quem é espírito imperfeito? Levanta o braço. Ó, já falei, né? É melhor ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Se quiserem mudar de opinião, tá tranquilo. Agora, então, eu já vi a galera dos imperfeitos aí. Agora, quem é espírito bom? Levanta o braço. Mais ou menos. Pode ser também. Pode ser. E espírito puro? Quem é espírito puro aí? Tô sozinho nessa? Tô sozinho nessa? Rapaz, então vamos descobrir agora quem é quem, e aí se alguém quiser mudar de opinião, quiser vir para o meu grupo, tá tranquilo também. Então vamos ver quem é quem. Olha lá, quem são os imperfeitos? Primeiro, são os espíritos que têm a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Uns não fazem o bem nem o mal.
mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denota a sua inferioridade. Sabe quem é esses aí? Aquele que está em cima do muro, né? Aquele que não faz nem uma coisa nem outra. Olha o que Kardec já falou ali, ó. Aí Jesus falou assim, ó: se não fores quente ou frio, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só. Por quê? É o cara que está morno, né? Ele está ali em cima do muro, não está nem para um lado nem para o outro. Aí, avança mais ainda, diz assim, ó: outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando a ocasião se lhes depara em praticá-lo. Então, se alguém quiser mudar de ideia e pensar assim, puxa, eu não estou aí com os 2 pés nesse lugar mais, né? Não. Então, pô... não estou com os 2 pés nesse lugar mais. A gente pode mudar um pouquinho. Quem sabe eu já estou botando o pezinho lá na frente, né? Aí, olha quem são esses espíritos aí. Olha quem são. Primeiro, de ordem decrescida, 10ª classe, os espíritos impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros. Neutro é aquele, né, que está em cima do muro, né? Que não está nem lá nem cá. E por fim, né, os espíritos perturbadores, né, os também chamados batedores. Não somos mais nós, né? A gente já está avançando um pouquinho disso aí. Agora, é claro que a gente ainda tem um dedinho lá na maledicência, né? Ali falou sobre orgulho, né? Sobre vaidade, né? Então, a gente ainda tem aí talvez um... não dá, né? Pois é. Eu, como não tenho nenhuma modéstia, eu fui logo para os puros, né? Bom, aí olha quem são os bons espíritos, né? Os poucos aqui da sala que se apresentaram como bons espíritos. São aqueles que têm a predominância do espírito sobre a matéria, já inverteu, né? Não é mais da matéria sobre o espírito. Desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação ao grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros sabedoria e bondade, compreendem em Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então não basta só fazer o mal, ou melhor, só fazer o bem, tem que impedir o mal, né? São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então, ainda estão na lida, né? Ainda vão estar lá encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, para atingir a perfeição. E quem são eles? Em ordem decressiva, né? 5ª, os espíritos benevolentes, os espíritos de ciência, os de sabedoria e os espíritos superiores. Às vezes a gente fala assim, um espírito superior, né? Espírito de luz, ainda fala assim, espírito de luz, acha que está muito longe, né? Está distante. Olha aí, nem tão distante assim. Bom, e aí é claro que fica livre para vocês, né? Quem achava que estava totalmente lá na imperfeição, pode avançar, entender que tem um pezinho lá nos bons, também não está com os 2 pés no bom espírito, está um pouquinho lá, um pouquinho cá, mas está na transição, isso aqui é o importante. E aí, a classe única, que só teve eu aqui, fazer o quê, né? Fazer o quê? Olha lá, vê se não me descreve, olha lá, classe única, percorreram todos os graus da escala, se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais a sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeito às reencarnações. Eu estou aqui por livre vontade, vim aqui para dar uma linha, né, só para ajudar. Então, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Né? Que pretensioso, né, que eu sou. Pois é, que pretensioso, né? Aliás, vamos agora desmascarar esse professor que está aqui tirando onda. Quem tem essa característica? Qual é o único que tem essa característica aí? Fala aí. Quem?
Ah, bom Deus, eu pensei que era o professor da aula passada. Aí sim, Jesus, né? Aí, Jesus, aí a gente pode enquadrar ali. Eu pensei que fosse o professor da aula passada, eu até dei gargalhada. Nem sei quem é o professor, coitado. Mas... Hã? Não, eu falei que da aula passada o tema foi Deus. A aula passada, mas ele falou, é porque eu estava falando do professor, ele falou da aula passada, eu falei, o professor da aula passada. Uma pegadinha para o professor aí. Estou dizendo que o professor tem expiações. Então, essa é a classe única, né? É a classe dos espíritos puros. Então, bom, claro, brincadeiras à parte, né? Me perdoe as brincadeiras, mas é só para que a gente possa assimilar, né, o tema de uma forma mais leve, né, mais tranquila. Então, para a gente fechar, porque quando essa rapaziada começa a chegar aqui do lado, é porque já estourou meu horário, já passei 4 minutos, 5, agora mudou na hora que eu falei, 5 minutos do meu tempo. Então, olha, que Adenauer nos fala aqui, os espíritos não são seres à parte na criação divina. Nós todos somos espíritos em processo de evolução, sujeitos às mesmas leis do mundo espiritual, e todos estamos submetidos às leis de Deus. Aí, para deixar uma palhinha aqui, o slide não mostrou, mas ele deveria ter parado em processo evolutivo, mas o slide está todo desmontado, deu errado ali, que é para deixar a dica que na próxima aula nós falaremos sobre processo evolutivo, sobre a evolução. Então, por hoje, ficamos por aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês, muito obrigado por isso, pelo tempo de vocês, por terem escolhido a melhor sexta-feira da Bahia para estar aqui, e como fica feliz, né? A melhor sexta-feira da Bahia, por isso escolheram, né? Então, muito obrigado por isso. Então, até uma próxima oportunidade de estarmos juntos aqui. Esses são a base toda da nossa aula, né? Para quem quiser pesquisar, e diria assim para vocês, olha, não acreditem em uma palavra do que eu falei, não acreditem, mas vão pegar lá essa bibliografia e vão lá conferir para ver, aí está a base toda da nossa aula de hoje, tá bom? Outra vez, muito obrigado, até a outra oportunidade. Tchau, tchau.